Olá pessoal, agora eu vou passar para vocês a receita da genoise. Genoise é um bolo bem fofinho, parecido muito com o pão de ló, inclusive algumas pessoas chamam de pão de ló. Ele tem origem na Itália, em Gênova, mas foi na França que espalhou para o mundo inteiro essa receita. Ela é muito utilizada em sobremesas francesas e essa massa nós utilizamos aqui no Brasil para rocamboles e também para bolos confeitados. Como ela tem uma estrutura mais estruturada do que o pão de ló, ela suporta a pasta americana e recheios mais densos, como ganaches e alguns cremes. A gente quando fala que a genoise é mais estruturada que o pão de ló, é porque apesar de ter os ingredientes muito semelhantes, na genoise a gente leva gordura, que dá um sabor, ela é mais marcante. Apesar de ser uma massa neutra, ela é mais marcante do que o pão de ló. Essa massa, ela leva 7 ovos, 190 gramas de açúcar, ao mesmo peso de trigo, 190 gramas de trigo, e 40 gramas de manteiga derretida. Ela tem que estar derretida para facilitar na hora de misturar a massa. Vamos lá, eu vou colocar os ovos e o açúcar na batedeira e vamos bater essa massa até ficar bem esbranquiçada. Nós vamos bater em velocidade alta. Nós vamos utilizar para essa receita que a gente está passando para vocês uma forma de 20 centímetros de diâmetro, forma redonda. Ela já está com óleo passado aqui no fundo da forma e eu vou utilizar um disco de papel manteiga para facilitar na hora da gente desenformar o bolo. Gente, para essa massa de bolo, o forno tem que estar pré-aquecido a 160 graus, pelo mínimo de 15 minutos. Antes, quando você for começar a separar os seus ingredientes, você já coloca o forno para pré-aquecer. Não sei se vocês perceberam, essa massa não leva fermento em pó, porque o que faz crescer vai ser o ar que nós estamos colocando nesses ovos que estão sendo batidos com açúcar. Então é uma massa assim, quando você coloca ela na forma, ela não cresce muito como um bolo que você coloca o fermento em pó. Essa massa que eu estou ensinando vocês, ela é neutra, ela não está saborizada, mas você em casa pode colocar, você pode saborizar com essências de abacaxi, essência de coco, baunilha, você pode usar raspas de limão ou de laranja, ela fica perfeita, saborizada principalmente com limão siciliano, você vai ter uma surpresa com o sabor. Uma dica importante para vocês, nessas massas que nós estamos fazendo, e que vocês estão vendo aqui no nosso curso, é importante o uso do fouet. Porque a gente utiliza muito, principalmente em casa, a colher de pau ou de silicone, uma espátula de silicone, mas ela não é muito boa para incorporar o ar, incorporar a farinha na nossa massa que está bem aerada. Então eu recomendo que vocês comprem um fouet que não tem, para poder fazer a massa, para a massa ficar perfeitinha, você vai utilizar o fouet. Bom, gente, a nossa massa já chegou no ponto, ela praticamente triplicou de volume, ela está esbranquiçada. Eu vou retirar agora para a gente acrescentar a farinha de trigo e a nossa manteiga derretida. Olha para vocês como o creme ficou bem esbranquiçado, bem aerado. Agora eu vou misturar aos poucos a farinha de trigo. Pegando sempre de baixo para cima. Botar mais um pouquinho. Pronto, a gente coloquei o resto do trigo, de baixo para cima, a massa começa a ficar um pouco mais pesada. Vou colocar já a gordura, nossa manteiga que está derretida.
Parece até que a gente colocou fermento, que ela fica tão fofa. Pronto, já misturamos aqui. Deixa eu só limpar aqui a beirada para não ficar nada. Pronto. Agora eu vou colocar a massa no nosso tabuleiro para a gente levar ao forno a 160 graus. Vai parecer que é muita massa para esse tabuleiro, tá? Mas a gente não pode esquecer que essa massa não cresce muito. Deixa eu dar uma sentadinha. Pronto. Está pronto para a gente levar para o forno, depois eu vou mostrar para vocês o resultado. Bom pessoal, nossa massa genoise já está assada e eu vou desenformar para vocês verem como ficou a textura dela. Deixa eu passar aqui, usa uma faquinha ou uma espátula. Bom, gente, aqui é o nosso genoise depois de assado. Ele fica alto, ele não cresce muito depois de assado, tá assando, e fica bem fofinho, você poder cortar e rechear.